Bem-vindos aqui ao Baú do Trader. Vamos fazer alguns comentários aí de início de semana e passando evidentemente pela situação do Ibovespa. E vocês sabem, eu já comentei com vocês em outras oportunidades, eu não uso o Ibovespa simplesmente para referência de nada, né? O Ibovespa é totalmente ineficiente. Se você analisar, vejam só, indo já direto ao ponto. Com a queda de hoje, que não é só por causa da leve queda de hoje, mas eu já havia comentado para quem acompanha aqui o canal, que à medida em que nós fôssemos aproximando do final do primeiro semestre, quando você comparasse 12 meses para trás, e como no ano passado, a partir de maio, fim de abril, na verdade, começo de maio, houve um rally que só terminou em julho, começo de julho de 2023, a base de comparação com 12 meses atrás, ela se elevaria. Como o CDI ele começou a cair só a partir da reunião de agosto de 2023, já havia antecipado que em algum momento o CDI de 12 meses acumulado iria empatar com a própria Bolsa. Porque quando terminou o ano, depois daquele rally de novembro e dezembro, que maravilha, 20 e tantos por cento, uma coisa maravilhosa e tal. Ainda surfou um começo de ano, mas pegando uma base do primeiro trimestre de 2023, onde a Bolsa só caiu. Então, chegamos a ter índices acumulados de 12 meses próximos de 30%. Não mais. Hoje eu fui comparar com sexta-feira, o dia 17, para pegar CDI, né? 17 de maio de 2023 contra 17 de maio de 2024. Está dando 12 e pouco de CDI acumulado. Para uma bolsa de 15. Uma bolsa de 15. Então, à medida em que vai se comparando, porque maio até julho a bolsa só foi subindo, vai acontecer nas próximas semanas que o CDI acumulado vai ultrapassar a bolsa. Por isso que eu disse que o Ibovespa é totalmente ineficiente. No longo prazo ele perde do CDI. O que não quer dizer que certas empresas que são descorrelacionadas com o Ibovespa, no longo prazo, deixam o CDI para trás. Por isso você precisa estudar, identificar os setores, dentro do setor, quais empresas, por isso que aqui para os membros do canal, eu tenho feito vídeos específicos sobre empresas, depois sobre o valuation que você deve fazer, para identificar primeiro os setores, depois as empresas dentro desses setores. Agora, se você quiser ficar surfando dentro do Ibovespa e achando que o BOVA vai te levar para algum lugar, tal, boa sorte. Boa sorte e tal, certo? É isso que eu queria de cara dizer aqui para vocês. Então vejam, essa formação é uma espécie de bandeira, como se fosse um mastro e uma flâmula meio distorcida. Mas o ponto mais importante desse gráfico é que eu já comentei em outras oportunidades, que ele não consegue superar uma linha de topos que desde o início do ano, se nós pegarmos o topo do início aqui do ano, ele é declinante. Isso está se repetindo agora. Claro que o padrão mudou um pouco, de picos mais exacerbados de recuperação, entramos agora num período que o pico ele praticamente se iguala com o anterior, mas ele não cai na velocidade, mesmo porque ele já está num patamar bem mais baixo do que se a gente imaginar aqui do início do ano, né, naquele pico dos 134 mil pontos. E ele vai definhando aqui. Essa linha que está aqui, levemente aqui, é uma média móvel exponencial de 34 pregões. A outra é de 13. A de 13 é a média da fofoca, com mais ou menos 13 pregões. Eu já capturei isso durante vários anos. É o ciclo, vou voltar aqui para explicar para vocês, é o ciclo da fofoca que o jornalista, né, que comenta, econômico, ele sustenta uma narrativa que dá ali em torno de 13 dias úteis.
Depois ele troca. Então eu chamo a média móvel exponencial de 13 pregões da média da fofoca. Vocês podem ver que uma notícia ela entra, fica sendo martelada. Por quê? Porque eles têm um grupo entre eles e todos eles, de cada veículo, combinam ficar martelando. Depois eles trocam para outra coisa. A de 34, esses números estão ali no Fibonacci, vocês procuram tanto o 13 como o 34, e eu tirei um do meio ali, né? Porque me interessava o 34. Um mês poderia ter ali 22 pregões, então vocês já fizeram a conta, vocês vão ver que dá ali, vamos dizer, um mês e meio, vamos dizer assim, né? De quase dois meses corridos. Então, isso é um ciclo. Se nós pegarmos aqui, veja, é uma pressão. Agora ele está exatamente em cima da média de 34 pregões. Né? Isso já aconteceu outras vezes ao longo do ano. Veja, sempre navegando. Veja aqui, que interessante. Sempre navegando dessa média móvel, mas é uma média móvel, então ela está indo para baixo, né? Em 34 pregões. Ela não consegue escapar dessa média móvel de 34 pregões. Né? E a gente tem a curtinha de 13, que em certos momentos ele ficava descolado da média, por exemplo, como aqui, né? Subiu muito acima da média de 13 pregões e tal. Mas é interessante que essas médias elas vêm ficando, à medida que o ano está caminhando, elas estão ficando muito próximas. E ao que tudo indica, pode ser que a média de 34 pregões, inclusive, ela se junte aqui com a de 13, né? Um cruzamento de médias, né? A média mais longa cruzando para baixo, que é péssimo, a média mais curta, né? Então, e aí num dia como hoje, eu vejo algumas matérias de jornal dizendo assim, mas e os fundos multimercados? Cadê os fundos multimercados? Alguém viu aí os fundos multimercados? Aí você tem, evidentemente, aqueles gestores que falam assim, é um ano decepcionante, porque o fundo dele está negativo, né? De novo, né? Mas o cara fez as apostas erradas lá atrás. E agora ele vem dizer que... tal. E aí, claro, tem alguns gestores dizendo assim, não, mas lá para o ano que vem... Quando os juros baixarem nos Estados Unidos, eu vi uma matéria hoje falando isso, quando os juros baixarem nos Estados Unidos, os fundos multimercados, de onde você tirou isso, cara? De onde você tirou um negócio desse? Né? As correlações já não valem mais. Né? Não era uma relação direta, o cenário mudou. Mesmo se o juro começar a descer nos Estados Unidos, quem disse que o dinheiro fluiria para o Brasil, para a Bolsa Brasileira? Né? Não, claro que não. Eles têm outros problemas para resolver. Olha a situação fiscal brasileira se deteriorando. O cara não é tonto. Então, uma certa correlação do passado, onde as coisas estavam totalmente atreladas à taxa de juros, tudo comportado. Opa, subi aqui, não, eu tirei liquidez de país emergente, não, agora baixei, foi para a liquidez. Isso não existe mais. E o cara que é gestor de fundo multimercado, 2,20, ele está desesperado. Tem um custo regulatório enorme, você tem a auditoria, você tem que pagar o administrador, né? Você tem as taxas de bolsa, de registro, de tal, né? Todos os analistas que você tem que pagar, é um custo enorme hoje para você ter um fundo desse. E aí você tem o título público pagando IPCA mais 6. Você vê um número de matérias que surgiram aí nas últimas semanas, que agora... O Tesouro, a NTNB 2035 virou a meca dos milionários. Como conquistar seu 1 milhão comprando NTNB 2035? Legal, se o cara aguentar o tranco da marcação a mercado, porque isso não explicam, né? O cara, é ótimo isso, IPCA mais 6. Vai colocando dinheiro. Até o Tesouro está oferecendo IPCA mais 7, como eu já vi, né? Lá naquele caso, lá da gravação do presidente Temer. Vai ver quanto bateu essa 2035. É claro que eu lambi, né, a pedra, né? Passou ali nos cobre, né? Então, para quem tinha na época alguma coisa pagando o que 5,80, 5,90 e pouco, foi uma marcação a mercado extremamente punitiva. Eu quero ver se o peão aguenta em cima do touro,
do touro mecânico, tá certo? Muito fácil você vender agora IPCA mais 6, isso no final do ano estressar, a conta explodir, fiscal. Vocês viram que agora tudo a culpa é do Rio Grande do Sul. Vão botar na conta do Rio Grande do Sul. Não vão cumprir nada. Eles conseguiram a janela para enfiar o pé na bota. Como diz meus amigos do Paraná, deitar o cabelo. Deitar o cabelo é acelerar os gastos. Tudo para o Rio Grande do Sul. Né? Então é óbvio que arcabouço, meta, não sei o que, vai ficar tudo para as calendas. Tudo para as calendas. Vai ter tudo justificativa. Né? Então não é impossível, em algum momento, no final do ano, a gente até superar essa marca. E aí nós vamos ver se o cara entendeu realmente qual é a beleza de você comprar um título híbrido IPCA mais um juro real. Né? Porque você sabe, né? Tem um ditado antigo no mercado de capitais que diz o seguinte, né? A posição de longo prazo é uma posição especulativa de curto prazo que não deu certo. Aí o cara falou, afinal de contas, era o longo prazo mesmo que eu queria ficar e tal. Mas com um título desse, de renda fixa, aí a coisa pega. Porque o cara tá falando, não, eu posso aguentar até 2035, que maravilha, IPCA e tal. Aí ele olha a desvalorização de 15% no título. Eu me lembro, anos atrás, já faz aí uns 15 anos, quando ficou muito em voga títulos, fundos que estavam focados em IPCA. Ainda tinha toda uma inércia inflacionária e tal, que vinha do Plano Real, mesmo passado ali 10 anos do Plano Real, a inflação foi convergindo, né, porque o patamar que é hoje ainda estava ali próximo de 10%. Eu me lembro da meta de inflação ser de 6,5%, por exemplo. Né? E aí se descobriu que, nossa, vamos vender esses fundos. Os bancos, os grandes bancos, o que eles fizeram? Pegaram na época títulos longos, né, que na época era ali na faixa de 2025, 2030, eu estou falando 15, 20 anos atrás, né? 20 anos, lá por volta de 2004, mais ou menos isso. E foi a captação, a maior captação, maravilhosa e tal, né? O juro estava caindo e tal, tudo. De repente teve que subir o juro, né? Um certo efeito ali na transição, ali mesmo no Lula 1, teve um aumento de juros, se não me engano foi a 25%, 26%, a Selic, não sei. Os fundos fizeram uma água, mas teve fundo que entregou negativo no ano 30%. Nossa, foi barata voa. O barata voa, vendido errado nas agências, o cara vendia pelo retrovisor, esse fundo é bom, hein? Esse fundo é bom, é só título público, hein? Fundo público. E a renda fixa, hein? O cara não sabia que renda fixa também pode ter cota negativa. Depende da marcação a mercado. E a partir de 2002, fim de 2002, ou 2003, entre 2002, agora não me lembro, mas foi no final, ou 2002 ou 2003, a CVM foi para cima dos bancos e disse, cara, para de brincadeira, se você fica marcando esses títulos na curva, né? Mas tá errado isso. Por quê? Porque você está querendo suavizar o valor da cota para o cotista não saber que esse título já está valendo menos, e aí ele forçou que os bancos marcassem sim a valor a mercado. Não, eu estou carregando. Não, carregando o quê, cara? E se o cara começar com uma série de resgates? Você vai ter que resgatar, não na curva, você vai resgatar no valor do mercado, no PU do dia. E aí os bancos, eu me lembro, o esforço, os bancos pediram uns meses, eles foram ajustando aos poucos. Né? Acho que foi em novembro de 2002, acho que foi isso, que deu um crash no juro e os fundos fizeram água naquele mês e ninguém sabia explicar para o investidor porque que tinha dado cota negativa se venderam para ele que era fundo de renda fixa. Olha que bacana, né? Mas ainda não é fixa. Então isso que eu tinha aqui para vocês, atentos aqui então no Ibovespa, né? E como eu já dizia há um tempo, as notícias boas acabaram. Vocês teriam que resgatar uma série de notícias boas. E não é se lá no fim do ano, depois da eleição americana, o FONC disser que vai começar a reduzir os juros, você não pensa que isso vai aliviar aqui para nós, não. E mesmo o SP500. O SP500 já vai está na lua
E aí não é porque eles vão baixar os juros que ele vai dar outro pinote carpado. Não vai, tá certo? Então é isso aí. Grande abraço para todos vocês.